pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa live nessa tarde. Gostaria de te convidar para nesse momento aí estar enviando esse convite dessa live, cuidar de crianças também no virtual. Já vou convidar aqui o meu amigo André Quintão, que já está presente, já até acenou aqui. Seja bem-vindo, viu, André? Obrigado pelo convite. Está aqui convidando o André para entrar nessa live. Vamos lá. E se você puder compartilhar essa live, tá? Mandar um aviãozinho aí, chamar as pessoas. É um tema muito importante, relevante. Opa! Olá, Paulo. Oba! Tudo bem, André? Boa tarde, Carlos. Boa noite aí, né? Você está aí em Portugal. Aqui já estamos à noite. Brasília. É isso daí, né? Tem esse fuso horário aí. Eu já gostaria de te agradecer aí por aceitar esse desafio, esse convite, participar dessa live. Já estou falando aí para as pessoas que estão assistindo aí disparar, né, o aviãozinho, convidar outras pessoas, outras famílias, profissionais do sistema de garantia de direito, que eu sei que será uma hora bem proveitosa, né? Vamos estar aqui das 15 até às 16 horas e eu sei que muitas questões importantes vão ser discutidas. Tem pessoas até lá de Anápolis que eu já vi aqui na live aqui, de Brasília, e sejam todos bem-vindos. Então vamos iniciar, né? Vamos para o que interessa. Meu nome é Paulo Santos, atualmente estou conselheiro tutelar aqui na região administrativa do Guará. Sou servidor da Secretaria de Educação, estou licenciado do meu cargo por estar no Conselho Tutelar e também de profissão também sou formado na área de Direito, já atuei como advogado, mas atualmente também estou licenciado, porque o cargo de conselheiro tutelar ele é de dedicação exclusiva. E vou estar passando aqui para o meu amigo André, né? Conheci tem pouco tempo, já chamo de amigo, porque aqueles que militam na defesa e na proteção de crianças e adolescentes, com o empenho, com a vontade, com o desejo de realmente trabalhar para a melhoria nas famílias e dentro de casa com as crianças e os adolescentes, para mim é muito importante. Então já dá para perceber que é uma pessoa de boa índole e uma pessoa que está preocupado realmente com o futuro, né? O futuro das nossas crianças, dos nossos adolescentes. André, fala um pouquinho sobre você, seu desempenho aí, sua profissão, que você realmente tem desenvolvido aí durante esses anos. Você consegue me ouvir bem, Paulo? Ouvindo bem demais. Ótimo. Antes de tudo, obrigado pelo convite. Nós sabemos que cuidar das crianças é um desafio, não somente para quem é pai, mas para quem também está no dia a dia a lidar com esses pequenos, sabe que as dinâmicas não são as mais fáceis e o desafio, se a gente não unir forças, fica mais difícil. Desde já, obrigado pelo seu convite, faço isso com muito gosto. Contar aqui um pouquinho da história de quem é esse André Quintão que vos fala. Eu sou um profissional de tecnologia, de formação, sempre trabalhei na área de tecnologia desde que eu me entendo por gente. Eu fiz redes de computadores em 2000, isso em Belo Horizonte. Eu sou mineiro da capital, apesar de não ter muito sotaque com R, mas o AI é nativo, então a gente acaba soltando um AI uma vez ou outra. Eu fiz redes de computadores, eu formei em 2000. Em 2007, eu formei na área de segurança da informação, que é praticamente tratar a região da informação, e eu peguei um viés muito forte na área de internet, que a internet estava se tornando uma coisa fenomenal, fantástica, e aquilo me instigou muita atenção. E eu sempre tive um viés muito forte ao social, né? Eu sempre gostei muito do apelo social, e eu acho que isso é importante. Profissionalmente, eu fui analista na área de sistemas, fui administrador de redes na área de data center. Eu trabalhei em grandes corporações em Belo Horizonte, em Brasília e em São Paulo. E isso me deu uma experiência muito interessante para tratar das dinâmicas de internet. Eu fui convidado pela ABERT, Associação Brasileira de Rádios e TVs, para falar das novas mídias para a televisão e para os rádios do Brasil. Isso trouxe uma dinâmica muito interessante, porque eu comecei a ver exatamente o desenrolar das redes sociais no Brasil, justamente na área de comunicação, que era uma coisa muito importante. E uma coisa que começou a me chamar muita atenção, que era ninguém percebe, ninguém vê o desenrolar disso para a área infantil. Então, você isso começou a me chamar muita atenção.
Então você começou a perceber que realmente faltava ainda algum material específico, né, para tratar sobre essa área da criança e do adolescente. Era assim, não somente para tratar da área, mas também era conselhos básicos, sabe? Assim, porque eu vejo assim, antigamente se falava muito, menino, não fica muito tempo na televisão. É isso que estou falando aqui há 20 anos atrás. Hoje nós fazemos um viés muito, menino, não fica muito tempo no computador, não fica muito tempo no videogame. Então isso é uma coisa que começou a me chamar muita atenção. E principalmente porque os amigos que eu tinha, que estavam num momento de vida muito próximo com o meu, e eles tinham uma dificuldade muito grande de entender as dinâmicas das redes sociais. Porque, assim, o grande interesse pela área de tecnologia, que sempre me chamou a atenção, é porque isso é disruptivo. Então, você consegue agregar funções muito positivas para a humanidade quando você usa a tecnologia. O desafio disso é porque você também pode usar a mesma tecnologia para fazer o mal. E ninguém percebia que também pessoas começaram a usar os recursos de tecnologia para fazer o mal. E às vezes um princípio básico, sabe? Do tipo, se você, na vida real, esse é o paralelo que eu gosto muito de fazer entre a vida real e a vida virtual. Então, se você tem conselhos lá da vovozinha, onde já tinha aquela dinâmica de falar, meu filho, não fale com estranhos na rua, os pais também tinham que perceber que também poderiam usar esse mesmo conselho na vida digital. Ou seja, filho, não fala com estranhos nas redes sociais. Eu lembro do chat, era muito comum o chat da UOL. As pessoas entravam no chat da UOL para conversar e acabavam desabafando ali com algum desconhecido, sabe? Só que você não sabe quem está por trás. E realmente é um desconhecido. As pessoas podem estar obtendo informações suas, ou dos seus filhos, ou da sua família, por uma falta de cuidado que era muito importante. Exemplo, às vezes você publica foto dos seus filhos com a camisa da escola, entende? Quem está com má intenção já percebe, opa, eu sei que aquela criança ali estuda na escola tal, e essas coisas começaram a me chamar a atenção. Então, o que eu fiz na época? Isso ainda em 2010. Eu comecei a escrever alguns artigos na internet, eu sempre gostei muito de escrever. Comecei a escrever alguns artigos, eu criei um blog, onde eu fazia essas observações. Olha, ferramentas importantes para você cuidar do teu filho na internet. Começava a criar uma dinâmica disso. Esse projeto, nós criamos ele com viés puramente para os amigos. Eu criei a ideia de falar isso com os amigos próximos, que estavam na mesma vida que eu, mas eu tinha uma visão do lado da tecnologia, do outro lado do balcão, que eu também via como é que eram feitas as estratégias para induzir as pessoas a consumirem a internet. Porque, querendo ou não, a internet... Atrativo, né? É o atrativo, né? Na verdade, aquele é o pote de mel, né? Se você perceber, hoje a internet é feita sempre para você querer mais, né? Exato. Os mecanismos da internet fazem com que você sempre queira mais. A ideia é que você continue consumindo, sabe? Essa é a ideia. Então, quando a gente começa a perceber isso do lado de cá do balcão, como se diz, e quando você tem pessoas que têm filhos não percebendo os riscos associados que isso tinha, eu comecei a falar, olha, isso aqui é um assunto que precisa ser tratado com atenção. E esses artigos começaram a ser replicados. Então, nós começamos a ganhar alguns convites para levar o assunto às escolas. Então, a ideia era André, só passar aqui um recadinho rapidinho, porque é importante. Quem está participando da live, tem muita pessoa aí conhecida entrando também, e tiver alguma pergunta, tá? Aqui embaixo aqui de onde está sendo a live tem uma interrogação que você pode fazer a pergunta no comentário. Se a gente conseguir acompanhar, aí a gente responde, tá ok? Mas se não, seria importante fazer nessa interrogação que, como for possível, né, a gente vai tentar responder essas perguntas. Sim, aí você ia nas palestras nas escolas? Nós começamos a levar as palestras para as crianças. E a dinâmica com criança é muito interessante, né? Porque, assim, eu gostava muito de falar principalmente do cuidado das redes sociais com as crianças, porque, assim, eu brincava muito... quem aqui tem Facebook? Na época, o Facebook era a grande bola da vez. Aí a turminha toda levantava a mão, eu tenho. Aí eu falava assim, quem aqui não gosta de mentir? Aí todo mundo levanta a mão, né? Eu. Aí eu falei, tá, mas quem aqui tem Facebook e que o pai sabe? Aí, opa! Aí já começava a pegar aqui alguns que já, sabe? Aí ganhava uma dinâmica muito interessante. Aí
as crianças começaram a gostar disso. Olha, eles começaram a perceber que também deviam ter cuidados com isso. Aí as palestras para as crianças passou por um tema para os pais. A gente começou também a ter palestras voltadas para os pais, porque os assuntos eram diferentes. A importância de falar disso para os pais era uma conversa diferente. E também nós desenvolvemos um viés que era para os professores. Também para entender a dinâmica, assim, hoje é impossível uma criança não ter acesso à internet. Mesmo que você tenha tentado restringir, ele vai se tornar um excluído digital. Isso é muito sério, você tem que saber abordar o tema da internet com a criança dentro da sua casa de uma forma sadia. Só cortar a internet, você não vai resolver o problema. Porque se você não permite com que ela use um recurso como esse dentro de casa, com certeza ela vai acessar pelos amigos, ou vai acessar pela igreja, pelo clube social com que ela participa, ou vai acessar com a ajuda de uma lan house. Então os pais têm que perceber que eles têm que trazer essa conversa para dentro de casa. Tem que trazer não somente os benefícios, mas também os pontos de atenção. Então, quando a gente percebeu que o projeto estava crescendo, começando a ter uma dinâmica... Você já está falando dentro do projeto, né? Você começou iniciando na sua apresentação, aí falou da sua expertise, né, nessa área da telecomunicação, da internet, e aí você viu essa falha, né, essa carência, né, das pessoas também verem também esse lado aí negativo, né, que poderia ser usado, juntou com a fragilidade, e aí você começou a escrever esses artigos, né, onde você alertava, né. Acho que inicialmente você pode ter falado, não, vou fazer até para os meus amigos, para os conhecidos aqui, né, para as famílias mais próximas, mas foi alcançando outras esferas. E aí foi nesse momento que esse projeto Web Segura foi desenvolvido? O projeto mesmo começou já no início do blog. Quando eu comecei a escrever os artigos em 2010, não se tinha um cunho puramente de ser um projeto social, mas era um viés social, era uma intenção social. E com as palestras a gente precisou institucionalizar isso, porque algumas empresas começaram a se interessar pelo tema. Por exemplo, nós começamos a receber convites do Grupo Positivo para levar as palestras para escolas do Grupo Positivo. Então nós temos palestras em Curitiba, temos palestras no Rio de Janeiro, tudo isso com o apoio do Grupo Positivo. Então isso começou a ser institucionalizado. Só que isso era um projeto de cunho pessoal, né? O André levava isso de uma forma muito social, porque eu trabalhava já na área de tecnologia e era o meu dia a dia, o meu trabalho profissional. O projeto do grupo social era puramente de cunho pessoal. Então, o que nós fizemos? Nós conseguimos criar um livro, nós escrevemos um livro com todas as dinâmicas que achávamos importantes que os pais estivessem atentos. Porque, assim, às vezes, o pai precisa entender algumas dinâmicas basilares, assim, sabe? Do tipo, o que é uma engenharia social, sabe? Às vezes você está utilizando do lado para criar estratégias de engenharia social para que as pessoas consumam cada vez mais recursos de tecnologia, mas você está ali sendo absorvido pelo conceito de engenharia social, mas você não percebe o que tá fazendo aquela coisa te puxar a atenção. Então a gente começou a criar conceitos básicos, explicando o que é um vírus, o que é um golpe de phishing, o que são os golpes digitais, o que são realmente engenharia social, como as empresas fazem a engenharia social para te chamar a atenção, que é uma coisa que é muito importante, que é os criminosos que utilizam tecnologia para tirar proveito, eles são muito inteligentes. A gente não percebe isso, mas os criminosos são extremamente outra live, viu, André? Hã? Esses 3 pontinhos que você falou aí merece outra live. Eles são muito criativos. Então, assim, eles sempre sabem quais são as melhores estratégias para enganar as pessoas, eles sempre sabem quais são as dinâmicas de gatilhos mentais para que perceba que a pessoa cai naquela isca, ele faz teste para saber se esse golpe gera mais resultados. Os criminosos são extremamente inteligentes nesse contexto e nós caímos com muita facilidade, porque nós às vezes não percebemos os princípios básicos de onde estão os erros, sabe? E o livro veio enriquecer com esse contexto. A ideia era trazer o conteúdo do projeto Web Segura de uma forma onde você pudesse consumir tudo que eu achava que era importante, desde o básico. Então, o livro do projeto, ele surgiu aí, o Pai Real no Mundo Virtual, onde a ideia justamente é ser um guia de um pai real
para um filho digital. Porque hoje as crianças são digitais. Esquece, você já não consegue mais tirar. Se você evita com que o seu filho acesse conteúdos em casa, tenha certeza que ele vai acessar entre os amigos na escola. Sabe? Hoje as crianças levam o telefone para a sala de aula. Então, como que você monitora isso? O princípio básico é entender. Você tem que entender quais são as dinâmicas envolvidas nisso. Isso é muito importante. O segundo ponto que eu acho muito importante é gerar confiança no teu filho. Você tem que criar um vínculo emocional com o teu filho, que ele perceba que ele é cuidado, por mais que os assuntos sejam delicados, sabe? Recentemente eu li uma pesquisa onde os pais têm mais facilidade para falar de sexo com os seus filhos do que falar sobre os perigos digitais, sabe? Isso é uma coisa muito perigosa. Assim, exemplo, discurso de ódio. Você tem que ensinar teu filho que existe discurso de ódio na internet. Como que você vai tratar isso? Você tem que trazer isso para dentro de casa. Porque se você, no papel de pai, não fizer a responsabilidade, alguém vai fazer, sabe? Alguém vai chamar essa criança e vai ser o tutor. Vai fazer as orientações que ele achar pertinente. O perigo mora no detalhe, sabe? Aonde que a pessoa que está fazendo esse aconselhamento tem uma boa índole. Na internet se corre um risco tremendo disso, sabe? É difícil, o desafio não é pequeno. E a ideia do livro foi justamente isso. O desafio você foi... Você teve essa sensibilidade lá atrás, há muitos anos, né? E hoje, no dia a dia, assim, na nossa atuação, a gente enxerga que isso ocorre. Tanto hoje na área tecnológica mesmo, da internet, do acesso às redes sociais, como até mesmo assim hoje no acompanhamento mesmo diário mesmo, né? A família, infelizmente, está muito ausente. Muitas das tragédias que têm ocorrido é porque a família não tem assumido o seu papel, tá? Ela realmente cumpriu o seu papel. Muitos não têm cumprido o seu papel, têm sido famílias disfuncionais, ou seja, não têm cumprido a sua função de família, e isso vai gerando todas essas circunstâncias, né? E hoje no virtual você vem trazendo aí esses grandes riscos, né, que podem realmente influenciar. E no ponto 1, quando você estava falando e você entrou no ponto 2, eu não sei se você vai falar disso nesse momento, mas se não for, fale no momento propício. Eu já adquiri, né, o livro, é um livro muito bom, o e-book, acompanhando a leitura, e uma coisa que os pais muitas vezes, ou as famílias, ou os profissionais da área não entendem, é esse ciclo das gerações, né? Eu já tinha ouvido falar isso há muito tempo atrás, depois, recentemente, eu fui em outra palestra, promovida aqui por um grande empreendimento aqui em Brasília, e depois vi pela terceira vez em seu livro, né, que é essa questão das gerações. Muitas pessoas não conseguem entender isso, até mesmo para estarem prontas para esse momento. Que não é simplesmente chegar e condenar a internet, falar que não presta, que só coloca a criança em risco, elas só ficam em telas, mas hoje é uma realidade, né, até mesmo dentro de muitas escolas. Tem escolas hoje que os pais são obrigados a comprar, né, um tablet, um computador de última geração, dar acesso, porque o mundo tecnológico está aí. E o que a gente está trazendo nessa live aí é realmente o pai estar presente, saber acompanhar isso da melhor forma e ser presente na vida da criança. Sim, sim. Nós fazemos a abordagem do ciclo das gerações justamente para que os pais entendam que o processo é muito natural, sabe? A gente traz a abordagem desde a geração dos baby boomers, da geração X, da geração Z, toda essa dinâmica, e é importante para que se entenda o que está por trás disso. Porque isso não é uma discussão de hoje. A tecnologia ela traz momentos onde se precisa pensar de uma forma diferente. O desafio é que a internet, ela quebrou todas as barreiras, né? A internet mudou todas as regras do jogo. A internet trouxe para perto quem estava longe, sabe? Só que quem vem de longe, às vezes você tem que tomar cuidado com a índole dessa pessoa que vem de longe. E assim, se você não acompanha teu filho na vida real, você também vai ter dificuldade para acompanhar teu filho na vida virtual. E essa é a grande chamada que a gente tenta fazer. Então, o discurso que nós fazemos, a gente até brinca no livro, que eu peguei algumas passagens muito antigas, e quando eu falo antigas, é de milênios atrás, das pessoas reclamando das próprias novas gerações que eles tinham, sabe? Então, assim, é uma dinâmica muito interessante. E a gente enriqueceu isso no livro justamente para trazer essa visão, sabe? E uma coisa que nós fizemos foi, essa última versão do livro que nós lançamos agora em versão e-book, ele já está atualizado com as novas gerações. Então, agora nós já temos uma geração totalmente touch,
uma geração que ela não conhece mais o mundo sem internet, sabe? A última geração que vai ter a capacidade de pensar o que era o mundo sem rede social, provavelmente é a nossa. As gerações que estão entrando agora são todas digitais, já é natural para eles o conceito do digital. As crianças de hoje já não separam o virtual do mundo real. Eu tenho um filho de 10 anos que ele tem umas dinâmicas de raciocínio lógico em cima da internet que me surpreende. Entende? Assim, eles são nativos. Nós precisamos estar atento a isso, sabe? E o livro vem trazer justamente isso. Uma outra brincadeira que eu gosto muito de fazer no livro é saber se a pessoa é viciada na internet ou não. Lá tem um quiz, na verdade tem online também, se a pessoa entrar no blog hoje, já tem o quiz online, onde a pessoa consegue fazer o teste e consegue ali dar uma puxadinha para saber se, opa, eu tô gastando meu tempo mais com digital do que com real, e às vezes isso precisa ser levado em consideração. Uma outra abordagem também que eu acho muito importante abordar, e eu falo isso sempre nas palestras, é 3 conceitos que são basilares. Um deles é, precisamos falar com nossos filhos da agressão. As pessoas são agressivas às vezes. Nós precisamos ter essa tratativa. Aquele conceito que nós vimos dos bullies nas escolas, né, de ter a tratativa de bullying, essa coisa se digitalizou. Hoje você fala do cyberbullying. Você precisa tratar isso dentro de casa. Às vezes porque seu filho ele é vítima de bullying digital e você não sabe disso. E nós tocamos esses assuntos porque é um assunto muito crítico. Porque se isso não for tratado no digital, isso pode levar sequelas para a vida da criança, sabe? Ele se torna um adulto, às vezes ansioso, porque ele sofreu bullying digital e os pais não se perceberam disso, sabe? Um outro assunto também que é muito importante, que se precisa ter atenção a isso, é exatamente a pedofilia. Isso é um assunto muito sério, muito sério. O Brasil tem índices crescentes, aqui na Europa não é diferente, tem índices crescentes de assuntos de abordagem de pedofilia, e às vezes o que a gente percebe é que aqueles que agem com pedofilia são adultos que estão próximos das crianças, entende? E tem ali algumas informações do mundo digital que você consegue juntar para saber se aquilo merece uma atenção ou não. Então são assuntos que precisam ser levados em consideração também no mundo digital. E, se a gente ficar falando aqui sobre esses riscos, essa live vai longe. Vai longe, viu? E realmente isso nos preocupa, e principalmente quem trabalha aí com o sistema de garantia de direito, né, os profissionais aí da educação, saúde. Por quê? Porque isso reflete no nosso dia a dia. Crianças chegando com situação de automutilação, síndrome do pensamento acelerado, não conseguem dormir à noite, viciadas em telas, não conseguem dormir direito, não conseguem desenvolver ao máximo, né, a questão de aprendizagem dentro do ambiente da escola. Então, tudo isso que você está falando não está fora da realidade, não. Mesmo que lá atrás você já pensou nisso, é algo que está presente, está sendo potencializado. Essas crianças que nasceram nessa última geração aí, elas já nasceram nesse mundo digital, porém a gente precisa agora resgatar. Eu costumo falar que coisas simples, elas muitas vezes marcam muito mais, né? Às vezes, assim, brincadeiras, né? Trazer remotamente algumas brincadeiras antigas, o dia a dia mesmo, esse contato, né, entre pessoas. E essa preocupação também, né, ela se estende maior ainda quando se fala de crimes virtuais na área da pedofilia, esses crimes sexuais que têm vitimado muitas pessoas. E muitas vezes a criança e o adolescente ela é induzida nessa questão dessa questão virtual desses crimes, né, contra elas, por meio da internet, muitas vezes de forma sutil, em jogos. Eu vi até no seu livro, né, alguns exemplos que você colocou, né, alguns exemplos de desenhos que nitidamente são, não, é coisinha de criança, né? Mas eles colocam dentro dessas estruturas muitos ensinamentos errados, muitos conceitos errados que influenciam, né? As iscas. Sim. Continua, Paulo. Pois é, então assim, André, eu realmente assim fiquei muito impactado assim com a questão assim do livro, né, do projeto Web Segura, e aí realmente o objetivo de te convidar para essa live foi exatamente esclarecer isso para as famílias, tá? E eu gostaria que você falasse mais aí sobre a questão do seu livro, se tem algum tópico específico, né? Não vai dar para falar sobre todo o livro,
mas eu sei que tem vários pontos no livro que eu já li que são de muita relevância, né, e que pode ajudar algumas famílias nessa atenção, nesse cuidado, né, trazendo uma ferramenta, né. Eu sempre falo que essa questão eu falo muito na questão da nossa atuação, né, que quando você recebe uma capacitação é como se você tivesse uma ferramenta para lutar. Exato. É como aquele policial, né, que ele vai sendo equipado das ferramentas necessárias para ele poder sair à rua. É como o professor que vai buscando conhecimento da faculdade, buscar outras ferramentas para poder capacitar os seus alunos. Então, essa live, o objetivo é exatamente isso, é trazer essas ferramentas, tá, de alguém que já tem essa expertise, que se preocupou com o tema, que está atento ao que está acontecendo. Eu vi que tem muitas pesquisas no seu livro, tem muitas citações importantes, tem alguns links, né, como é na modalidade do e-book, tem muitos links dentro do próprio livro que você pode clicar e ir atrás de mais informações. Então, assim, ficou um material muito rico, tá? E nessa tarde eu queria que você explorasse um pouquinho sobre isso. Obrigado pelo feedback, Paulo. Isso são esses feedbacks que fazem o trabalho ser gratificante, sabe? Um viés que nós tentamos fazer muito no contexto do livro foi assim, sempre ter uma abordagem didática, além de trazer um conteúdo realmente que fosse ali do dia a dia de quem é pai, que entende a dinâmica do filho, mas também que ele pudesse utilizar de alguns recursos que nós já conhecemos para que ele usasse aquela ferramenta dentro de casa, sabe? Então, assim, além de tratar, de explicar o que é um cyberbullying, o que é um crime digital, mas que o pai também tivesse uma ferramenta que ele pudesse criar um guia, sabe, uma estratégia balizada pela idade da criança. Então, assim, nós criamos uma rotina, uma tratativa para ele abordar esses temas com seu filho de acordo com a idade. Então, se ele tem lá um filhozinho de 5 anos, não adianta ele falar de um linguajar que uma criança de 15 compreenda, não vai funcionar. Então, nós criamos ali um roteirozinho, uma forma com que o pai pudesse abordar esses assuntos com a criança naquela faixa de idade, sabe? E a gente criou 5 ou 6 estratégias até os 18. E que depois dos 18, ele vai se guiar mais pelo exemplo dos pais do que qualquer outra coisa, que também é muito importante. Porque de nada adianta os pais falarem, olha, filho, você fica muito tempo nas redes sociais, mas o pai também fica ali o dia inteiro, sabe, passando o dedo, vendo um Reels, sabe? O exemplo conta muito. Então a gente tentou fazer, exatamente. Então a gente tentou fazer essa abordagem de uma forma muito, muito objetiva, sabe? Assim, é importante entender as dinâmicas, mas os pais também têm que zelar pelo exemplo, tá? E no finalzinho do livro a gente faz uma outra abordagem que é não pensar somente nas crianças, mas também nas pessoas de melhor idade, sabe? Nas pessoas idosas. Que hoje os golpes destinados a essas pessoas têm crescido. Muito. Naturalmente, essas pessoas são induzidas pelos netos a ter uma conta no Facebook, a ter uma conta no Instagram, a ter uma conta no WhatsApp. Os filhos vão querendo que os pais absorvam isso, e isso tem espelhado para os avós. E os avós também têm uma abordagem importante para que você também leve essa discussão a eles. Isso é um tema que eu tive muito cuidado para fazer no livro. E uma outra abordagem no finalzinho foi justamente quais são as dinâmicas na escola. A escola tem que estar vinculada nesse desafio, porque é lá que as coisas acontecem, sabe? A convivência social da criança, o laboratório de crescimento com que a criança faz no dia a dia com os seus pares, acontece na escola. Então a escola tem que estar muito próxima do que está acontecendo na vida dessas crianças. Só que os pais têm que ter a responsabilidade de se aproximar das escolas e virar um parceiro mesmo. Sabe, assim, olha, aqui eu estou percebendo algumas coisas que estão estranhas com meus filhos. Eu consigo ajudar? Sabe, o pai chegar na escola e falar assim, eu consigo ser útil em alguma coisa? Porque não adianta eu chegar na escola só apontando o dedo, sabe? Porque a criança está refletindo na escola os exemplos que ela vê no seu núcleo familiar. E é importante ter essa abordagem. Então a gente teve esse zelo, esse cuidado na atualização do livro, nessa versão digital, para trazer essa realidade também, que os pais têm que ter essa responsabilidade no ambiente escolar. Isso é importantíssimo, isso é muito sério, e os pais têm que acompanhar. André, nessa questão aí de escola que você falou, né, eu posso falar um pouquinho, porque estou na educação aí há pelo menos uns 13 anos aí. E eu vejo também, assim, falando de modo geral, não assim aqui do Distrito Federal, mas assim a nível nacional, ou até mesmo de outros países também. E os profissionais também da educação, eles precisam estar bem capacitados, né, para esse momento.
muitos ainda não entenderam. Eu sei que tem algumas técnicas, né, que eram desenvolvidas há 20, 30 anos atrás, que talvez os meus professores desenvolveram comigo, funcionaram bem, chegamos até aqui. Só que hoje vai ter essa mistura aí, né, realmente dos conceitos antigos que são valiosos. Você no seu livro cita muito, né, citações de vários filósofos aí, sociólogos aí antigos, né, até antes de Cristo, né, e alguns talvez depois de Cristo aí. Mas aí você faz essas citações aí desses autores, e a gente sabe que é importante, mas também tem que ficar muito atento a essa questão tecnológica. Não raramente, né, nós atendemos famílias que falam, né, tem muitas ferramentas que são disponíveis e muitas vezes, né, elas não chegam até a escola. Então a minha crítica é uma crítica, não gosto nem de usar essa palavra crítica, né, mas eu vou falar assim, minha sugestão, né, porque a gente tem que trazer propostas, a gente tem que trazer também respostas, né, para a sociedade. Eu acredito que tem que se pensar mesmo nessa questão tecnológica e como que ela pode ser benéfica nesse desenvolvimento desses alunos. Até muitas dessas ferramentas assistivas, né, que ajudam muitas crianças com deficiência, né? A criança que tem um transtorno do espectro autista ou outro tipo de transtorno também. Então a tecnologia, ela é boa, ela pode auxiliar e os profissionais precisam estar. Não adianta simplesmente condenar, falar que não presta, que não deve ser usada, que estão ficando muitas horas. E juntar isso trazendo, né, que eu acho que é o papel tanto da família, né, principalmente da família, conforme o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da família, mas também de forma colaborativa também com a participação da escola, para que a criança ela já cresça e desenvolva essas habilidades. Vou te dar um exemplo prático que eu vejo dentro da minha casa. Meus filhos, assim que eles entram no veículo, eles colocam cinto de segurança, não precisa mandar. Já é automático, muitas vezes até antes de mim. Porque sempre desde pequeno, quando eles entravam no veículo, a gente ensinava a colocar o cinto. Hoje não precisa mais. Por quê? Porque eles aprenderam. Da mesma forma, eu vejo que a utilização das redes sociais ou de outra ferramenta tecnológica, se ela for bem acompanhada, né, ensinando no caminho, né, no caminho diário, constante, né, eu acredito que a gente vai conseguir avançar e livrar, né, as nossas crianças, os idosos ou até mesmo nós adultos desses golpes. Tá? E a gente fala, muitas vezes, das crianças e dos velhinhos, mas tem muita pessoa aí na meia-idade, da juventude, que está caindo em muitos golpes da internet, não raramente. Sim, né? Sim. Tem muito. Concordo consigo, Paulo. Concordo com tudo que você está dizendo. Porque, assim, a gente percebe que a internet ela não faz diferença. Se é criança, se é jovem, se é adulto, não faz. Sabe? E a escola reflete muito isso. Aqui na Europa, a dinâmica dentro da sala de aula não é muito diferente da dinâmica que tem no Brasil. Assim, nós temos algumas diferenças em relação à carga horária e quais são as aplicações que as crianças recebem aqui. Assim, meu filho estuda aqui numa escola pública, sabe? A escola tem um viés tecnológico muito forte. A escola cede para os alunos o equipamento de consumo de internet. Então, assim, as crianças que recebem um suporte, principalmente na pandemia, isso cresceu muito. As escolas assumiram um papel de apoiar as crianças para que elas tivessem o ensino online. Só que isso abre uma porta para o mundo, entende? A criança está ali numa tela com um fonezinho de ouvido, não quer dizer que ela está em aula, não. Você tem que saber o que ela está fazendo, sabe? Isso funciona para todo mundo. O vínculo que se precisa ter, assim, a minha visão a família precisa estar próxima da escola, sabe? Para todos os desafios. A família precisa estar próxima da escola. E uma outra coisa os pais precisam estar perto das crianças. Eles precisam ter o entendimento, as crianças têm que ter um entendimento de que os pais estão ali para zelar por elas, entende? Se esse zelo for uma coisa muito, muito transparente, se as crianças perceberem que aquele zelo é um zelo construtivo, a criança confia, sabe? Ela confia e fala tudo o que está acontecendo no dia a dia, inclusive casos de cyberbullying. Precisa se criar esse viés. E às vezes a escola também tem um desafio, porque ela recebe ali 300, 400 crianças, e nós temos que estar próximo para tirar um pouco desse peso das escolas, sabe? Você, mais do que ninguém, deve ver um reflexo disso na sociedade. Entende? O seu dia a dia. Exato, deve ver coisas assim que precisam de apoio dos pais. Os pais têm que estar próximos. É nisso que eu acredito. É outro grande problema que nós temos, né?
com essa questão, inclusive, aqui no Brasil está tendo poucas escolas em tempo integral, mas com essa saída, né, da família, né, do pai, da mãe ou do responsável para o trabalho, que é necessário, né, porque senão não tem o mantimento dentro de casa, infelizmente estão jogando nas costas das escolas, né, muitas famílias estão jogando nas costas das escolas essa responsabilidade de educar, de ensinar, de acompanhar. Muito embora, né, nosso tempo seja gasto muitas vezes com o horário de trabalho, eu não posso me furtar, eu não posso me esquivar do meu dever, né, de guardar, de vigiar, de estar presente. E no seu livro também eu li, você até chegou, pensei que você ia pincelar mais um pouquinho sobre isso, que é a questão de deixar a porta da casa trancada, né? Eu achei bem interessante aquele exemplo, né? Você deixa a porta da casa, entra dentro de casa, passa ali pelo muro, pelo portão, fecha o portão, talvez põe até 10 cadeados, né? Aí vai entrar em casa, tranca o trinco da porta, põe uma tramela, uma fivela, não sei o que põe mais, lá um pau lá, né? Antigamente nas casas, na roça, tinha isso, né? Uma travazinha, né? Atrás da porta. Mas quando chega dentro de casa tem outra porta. E essa porta que eu gostaria que você ressaltasse aí, que está ficando aberta dentro de casa, mesmo com as outras trancas, né? Fechadas. Exatamente. Assim, nós pais, nós somos aqueles, sem meias palavras, nós somos aquele que coloca o computador e a internet dentro de casa. Somos nós que colocamos a criança nesse mundo. Querendo ou não, nós somos responsáveis por isso, nós cativamos isso, porque é uma ferramenta educacional sensacional. Só que não adianta só eu colocar ali o acesso à internet, um computador de última geração. Eu tenho que cuidar também da segurança disso, sabe? É exatamente o que a gente faz. Eu tranco a porta para que eu tenha uma segurança física, mas eu não faço nenhum filtro do conteúdo digital que chega dentro da minha casa, sabe? Eu deixo o meu filho protegido pela porta e pela janela, mas eu deixo para ele um mundo aberto na internet. Isso é uma coisa inacreditável. Esse dia até eu estava numa discussão com uma pessoa justamente nesse contexto, e aí eu brinquei com ela, ok, você deixa seu filho sozinho na porta de um hospício? A pergunta é tão simples quanto isso. Você não sabe o que vai sair de lá de dentro. Sabe? Por que você deixa a criança solta na internet? Sabe? Assim, parece tão simples quanto isso, mas nós pais às vezes não percebemos, sabe? As coisas às vezes parecem ser tão óbvias que a gente não acredita que é tão simples quanto isso, sabe? E a gente vê casos assim, Paulo, quando eu passei por algumas situações onde algumas famílias elas se aproximavam pedindo conselhos. Olha, meu filho está passando por uma situação de cyberbullying muito crítica. Como que eu consigo tratar isso? E nós fazemos uma abordagem com os profissionais, sabe? Assim, a gente trata todos esses assuntos com viés muito voltado para a tecnologia, mas o viés voltado com a assessoria profissional, aí é onde vocês entram, sabe? Vocês sabem fazer a abordagem disso melhor do que nós de tecnologia. Nós entendemos as dinâmicas, entendemos as ferramentas, entendemos o que está por trás, quais são os gatilhos que funcionam ali para acontecer, mas vocês que estão no dia a dia, sabe? Acho que é por isso que essa sinergia entre esses dois mundos, de quem fala tecnologia e de quem cuida da família na ponta, tem que estar próximo também, não somente os pais das escolas. Verdade, viu? Peço até desculpa aqui que a garganta coçou, eu tentei ainda fechar o microfone a tempo, mas não deu tempo não, eu acho que isso aí é uma tosse forçada. Não, acontece. Falar, nós temos aqui do Anderson Alves, ele fez uma pergunta aqui, e aí eu vou deixar para você responder, caso depois você queira, a gente faz a complementação aqui. Se a criança fizer algum crime na internet, os responsáveis respondem perante a lei? Tá? E já completando aqui também, o Edmar falou que essa é a parte mais difícil, né? Ensinar no caminho. Nós pais, sermos exemplo. E aí, obrigado aí pela colocação, Edmar, e o Anderson pela pergunta. Tá? Você gostaria de responder aí sobre essa parte? Sim, duas abordagens que são muito importantes. Uma delas é essa que ele questiona se os pais podem responder criminalmente pelos filhos. Sim, podem. Os pais são responsáveis pelas ações dos filhos no mundo real e são também pelos filhos das atitudes das ações
digitais, tá? Se por algum motivo o teu filho for criminalmente responsabilizado por um crime digital, se ele não tiver uma idade devida, os pais podem responder por isso. Isso é tão simples quanto isso, tá? E dependendo do crime, ele pode ser preso, tá? Já esteve casos aqui na Europa, onde adolescentes de 15, 16 anos praticaram crimes digitais e eles foram presos pelo FBI. Isso é uma coisa muito séria. Isso tem que ser tratado muito sério. Às vezes a gente acha também que os nossos filhos são sempre as vítimas, né? Mas eu também tenho que estar atento, porque os nossos filhos fazem também o lado malicioso ali, o lado maldoso. Às vezes as crianças são vítimas de cyberbullying, mas tem várias crianças que são os praticantes do cyberbullying, sabe? Os pais têm que estar atentos disso. Às vezes a criança não é só vítima, ele também é o agressor. Tem que entender a dinâmica dos dois lados. A gente tem que estar atento aos dois lados. Sim, os pais podem ser responsáveis pelos atos dos filhos da internet. E a segunda questão, qual foi, Paulo? Falando que o difícil é exatamente esse, né? Ensinar no caminho, porque os pais eles devem ser o exemplo, né? Se contasse pra gente que ter filho fosse tão difícil, ninguém seria pai. Isso é fato. A gente tenta educar por amor. A gente quer fazer a educação dos nossos filhos baseados no amor. Se nós não conseguirmos educar os nossos filhos pelo amor, a vida vai educar eles pela dor. É tão simples quanto isso. Se eles não perceberem que eles precisam de limites dentro de casa, não sei onde eles são bem cuidados, se eles não perceberem que esses limites precisam ser estabelecidos e respeitados, se eles forem adultos sem essa visão da vida e cometerem um crime onde passa do limite, eles vão ser responsabilizados. Mas uma coisa que é muito importante que os pais precisam ter uma abordagem de serem exemplos. Os exemplos para os filhos marcam mais do que os conselhos falados. Então, seja exemplo dos seus filhos. Não adianta eu falar para o meu filho, olha, filho, não fuma. E sou um fumante compulsivo. Sabe assim, ele não vai levar com tanta consideração que o exemplo que eu dou não reflete o que eu digo para ele. Isso é muito importante. Que a gente falou que agora há pouco, né, nas redes sociais, eu falo, olha, filho, não fica muito no computador, mas em compensação eu fico lá, eu estou em casa, acabo de chegar em casa e fico ali vendo um Instagram o tempo inteiro. E a criança absorve isso, sabe? A criança absorve isso. Não tem como fugir. É importante. E aí nós temos que falar do tempo de qualidade, né? Tem pai que ele acha que está ali, o corpo, né, físico, que ele está presente, né? Mas às vezes o corpo está ali, né? E muitas vezes a rotina do dia a dia faz com que nós cometemos esse um pecado, aí vamos colocar assim, essa displicência, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento com isso, porque nós somos atraídos. E, assim, o nosso aparelho, né, devido às conexões que ele tem, muitas vezes, até uma pessoa passa perto de nós, né, isso aí você pode falar com mais propriedade, fala determinado produto ou assunto, e quando a gente abre a rede social, vários daqueles produtos e vários daqueles assuntos que alguém comentou próximo de nós, eles aparecem na nossa tela de forma bem apelativa, né? Exato. Sim, e é exatamente isso. E, assim, e os algoritmos que nós utilizamos nas redes sociais, eu falo isso, pessoal, imagina, hoje eu trabalho numa empresa que o auge da nossa tecnologia é 5G. Então, assim, o consumo é o grande viés do 5G, sabe? A gente tem que fazer com que as pessoas consumam mais. Essa é a grande dinâmica. A gente tem que perceber que os algoritmos das redes sociais, da internet, é feito para que você fique ali o tempo inteiro. Então é importante que se tenha algumas estratégias que são importantes. Conselhos que eu faço dentro de casa. Evite muitas coisas que tiram a sua atenção, principalmente no smartphone. Você consegue fazer o bloqueio das principais notificações que o smartphone tem, porque aquilo é feito para chamar a sua atenção. Desbloqueia, sabe? Tem outros recursos que é interessante que você pode colocar com que o seu telefone bloqueia todas as ligações de 1h até o amanhecer. Isso te ajuda, inclusive para as crianças. É impossível que a criança comece a desligar dos eletrônicos pelo menos 1h30 antes de dormir, para que a cabecinha dela comece a descansar, sabe? Que a gente chama de higiene do sono. E eu tenho exatamente um artigo que fala da importância do higiene do sono das crianças. E uma outra coisa é o detox digital. Nós precisamos consumir menos digital. Nós consumimos muito digital. É importante com que a gente crie hábitos. Nós somos movidos por hábitos. Do dia a dia a gente não percebe.
o caso que você citou dos teus filhos de entrar no carro e já colocarem um cinto de segurança, é porque já criou-se neles o bom hábito de colocar o cinto de segurança. Eles já fazem isso automático. Nós somos guiados pelos nossos hábitos, tanto os bons quanto os ruins. O que nós precisamos fazer é mudar os maus hábitos, sabe? Isso é muito importante, inclusive no mundo digital. André, onde as pessoas conseguem localizar aí o seu livro? Como é que elas fazem para adquirir? Eu acho muito importante essa ferramenta, né? Porque você vai falando aí, eu vou lembrando de tudo que eu li no livro, entendeu? Então, assim, que se a gente for tocar ponto a ponto, a gente não sai, não finaliza essa live, a gente ainda tem alguns minutinhos aqui. Mas, assim, onde que as pessoas conseguem localizar esse seu blog, que eu acho que também é um conteúdo... Como é que é as suas redes sociais? Que eu até falei, André, você tem esse material todo, mas o que a gente já tem a visão que, assim, a pessoa que está numa live, né, aí, geralmente é porque estava atrás de seguidores, né, e a gente não está preocupado com seguidores. Eu vi que a sua menor preocupação é seguidores. A sua maior preocupação é que as pessoas tenham uma informação. Né? Exato. Eu tenho o meu site pessoal é o andrequintão.com. Não tem .br, cuidado só porque tem um político aí que tem um homônimo igual ao meu também, André Quintão, então tomem cuidado que não é o mesmo André Quintão, meu andrequintão.com. Lá tem todos os artigos que eu escrevo para o projeto Web Segura, tem artigos lá desde 2010, tem muito conteúdo interessante, muito conteúdo relevante, eu particularmente gosto muito disso, é uma atividade que eu faço. No site também você tem um link direto para o livro da última versão, o livro digital, ele está com preço promocional. É importante reforçar aqui que eu não vivo disso. Eu trabalho na área de tecnologia e às vezes eu não tenho ali um engajamento tão forte porque eu não escrevo um artigo por dia, as minhas redes sociais não são muito movimentadas, exatamente disso, assim, eu recomendo as pessoas a ter um slow motion de rede social e eu tenho que mostrar isso, sabe? Não adianta falar, olha gente, vai devagar nas redes sociais e se eu sou um inveterado ali, isso é importante. Porque eu me identifico com isso, sabe? Esse papel é muito importante. Então eu tenho que ter tato com isso. E aqui em casa, esse assunto, nós tentamos ser os mais conscientes possíveis disso, sabe? É importante termos esse viés, nós acreditamos nisso. Então, assim, a recomendação tem muita informação interessante. No blog tem isso, andrequintão.com. Lá tem um link do e-book. A pessoa consegue baixar e as minhas redes sociais estão todas vinculadas lá no site, inclusive o Instagram, que está aqui, as pessoas conseguem me acompanhar, e também o LinkedIn, né, que acaba sendo a minha rede social profissional, que também está no site. Então é fácil de mencionar, de comunicar comigo, se tiver alguma dúvida pertinente, ou daqui a alguns dias, me apareceu uma dúvida aqui, como é que eu localizo o André? Fique à vontade para entrar em contato comigo para tirar a dúvida. É uma realização pessoal poder ajudar com o que eu sei e compartilhar, para mim, é um privilégio. Não, é excelente. Realmente o preço do livro é bem acessível, não é porque você quer ganhar dinheiro, não. É porque você quer ajudar mesmo. E assim, você já desenvolveu alguns projetos sociais aqui pelo Brasil. Fala um pouquinho ainda desses projetos sociais que você desenvolveu, como é que foram. Como é que você se sente desenvolvendo essa situação? As pessoas te conhecerem realmente quem é o André. Né? Nos projetos sociais, eu fiz muito projeto social em Belo Horizonte e em Brasília também. Eu morei vários anos em Brasília. Nós tínhamos alguns projetos sociais onde nós conseguimos computadores doados, transformávamos isso em laboratórios de informática e doávamos isso para as escolas públicas. O viés é sempre escola pública. Eu sou aluno de escola pública a minha vida inteira. Eu sei da importância de cuidar disso. Em Belo Horizonte, eu fui gerente de projetos da Associação Amigos da Criança, que era exatamente um projeto muito parecido com isso, onde conseguimos as doações de computadores e consertávamos, arrumávamos e levavam para as comunidades carentes. Aí não eram só para as escolas, mas também para as comunidades onde não tinham acesso a isso. Esse viés é muito importante. Agora, as associações que eu já ajudei, aí são diversas, né? Mas a gente consegue ajudar desenvolve um site ali, ou em outras a gente consegue ser um conselheiro na área de negócios, porque o desafio do social é fazer isso virar um negócio, né?
E a gente tem um conhecimento na área de negócio que a gente pode ajudar ali, sabe, botando um pozinho para ajudar, olha, pense aqui no financeiro de uma forma diferente, ou explora alguns recursos seu como negócio que pode trazer benefícios financeiros, porque assim, uma instituição social, se não tiver recurso financeiro, ela fecha. Sabe, é tão simples quanto isso. Então a gente tenta sempre que possível apoiar as instituições sociais onde nós vamos. André, aqui pelo meu relógio aqui, está faltando 10 minutos, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, desse algumas dicas, né, de como os pais podem estar resguardando, né? Você já falou de algumas, né? Posso até que tenha outras dicas aí importantes para os pais protegerem as crianças, né? A criança realmente nesse mundo virtual. E depois vamos falar um pouquinho também de projetos futuros, né? Quando eu vi a sua disponibilidade, quando a gente encontra outra pessoa que realmente quer lutar de verdade, né? Uma pessoa assim simples, eu considero assim. Não sou mineiro, mas sou casado com a mineira, né? Vou muito a Minas Gerais, conheço várias cidades de Minas Gerais. Em poucos dias que eu retornei de Minas, comi um queijo maravilhoso lá, pão de queijo à vontade, aquele cafezinho bem feito. Não sei se você toma café, mas eu sou um amante de café também. Então, aí, André, falem um pouquinho aí sobre mais algumas dicas importantes, né? E nós vamos finalizar aí com projetos futuros aí. O que eu acho que é fundamental para os pais, tá? Entender quais são as ferramentas que os seus filhos usam. É importantíssimo isso. Se teu filho usa o YouTube, entenda as dinâmicas do YouTube. Como é que ele entra em chat, como que ele faz comentário, quais são os horários que ele entra, quais são os canais que ele assiste, quais são as curtidas que ele dá. Você tem ferramentas que você consegue tirar isso. Isso está tudo lá. Isso está no feed dele, tá? Uma outra coisa entenda os recursos de golpes eletrônicos. Entenda o que é uma engenharia social, como é que as pessoas te envolvem numa engenharia social para que você caia num golpe. Entenda o que é o phishing. Perceba como que você identifica um e-mail ali malicioso. Entenda essa dinâmica. Eu gosto muito de falar, isso está no livro, você não precisa se tornar um especialista em informática para se proteger disso. Você não é especialista em segurança pública, mas você sabe muito bem quais são as ruas que você tem que percorrer para andar na cidade com segurança. A vida digital é igual a isso. Isso é a primeira dica que eu faço. Entenda as ferramentas, entenda as dinâmicas. A segunda limite o tempo de conteúdo eletrônico que o seu filho tem. Isso é importantíssimo. Eles vão protestar, eles vão reclamar, eles vão brigar. Por qualquer coisa que limite o que eles gostam, eles vão protestar. Mas você tem que impor limites e explicar por quê. Isso é muito importante. Não é só, olha, você vai sair do console agora, da televisão, mas por quê? Porque eu quero. Isso não é uma resposta. Tem que explicar, olha, porque você já está há muito tempo. Você pode brincar com outras coisas. Você pode explorar a criatividade. Eu gosto muito de falar aqui em casa com meu filho, quando ele quer ficar mais eletrônico, eu falo assim, olha, você precisa nesse momento trabalhar o ócio. Eu falo para ele, o que é trabalhar o ócio? É deixar a sua cabeça livre para você pensar com criatividade. Porque a pessoa em frente com a eletrônica, ele só está consumindo, ele só está absorvendo, ele não está produzindo nada. Então, assim, eu gosto de instigar muito, assim, olha, filho, eu induzo ele a escrever, olha, escreve uma história, para que ele tenha uma criatividade, sabe? Às vezes a gente está brincando muito agora de fazer stop motion. Ele gosta muito de bonequinhos Lego, então eu tento pegar uma dinâmica de coisas que ele gosta de usar telefone. Então tá, você quer usar para fazer filminhos? Então vamos filmar dentro de uma realidade que você gosta. Cria uma história para mim com Lego e faz uma história em stop motion e grava. Sabe, eu uso os recursos eletrônicos que ele gosta para instigar nele uma criatividade. Isso também é muito importante. Uma outra coisa seja sereno. Seja sereno com o teu filho. Que se você se deparar com um assunto que é delicado, tenha serenidade. Seu filho está no momento de aprendizado. Ele precisa ser orientado. Não tenha roupantes de nervosismo com seu filho. A gente às vezes estoura, que a criança instiga o nosso limite ali ao máximo. A gente estoura às vezes, é normal. Mas a criança tem que perceber que ela é bem cuidada nesse contexto. Isso também vale para o digital. Se você perceber que teu filho está ali consumindo uns vídeos no YouTube que não são os aconselháveis, chama para conversar. Eles são muito inteligentes.
Eles percebem que você quer cuidar deles com carinho. Porque se na rua ninguém falar, ele está complicado, né? A situação tá complicada. Isso é um outro fator importante. E agora, o que é mais importante é limite o tempo de eletrônico do seu filho à noite. A criança tem que ter restrição de uso de eletrônico à noite. A criança tem que ter pelo menos 1h30 sem eletrônicos antes de dormir, para que a cabecinha dela consiga desligar, sabe? Porque o eletrônico faz o cérebro ficar pulsando. Se você não desliga, ele vai ter uma péssima noite de sono. E uma criança que tem uma péssima noite de sono espoleta uma série de problemas. Ansiedade, depressão, obesidade, a criança come mal. Se a criança tem o hábito de comer em frente ao eletrônico, corta isso agora. Corta. A criança tem que sentar com a família na mesa para comer sem eletrônico. Isso vale para os pais também. Os pais têm que comer sem eletrônico. O exemplo é muito importante. Então, comece a instigar na sua família bons hábitos, sabe? Alimentação, corta o eletrônico na mesa, desliga. Isso é muito importante. Isso vale para qualquer idade, tá? Se André, teu as pessoas marido, vezes... Se teu marido usa, ele fala, olha aqui, você pode usar o eletrônico, mas vamos fazer um acordo entre todos nós aqui em casa para fazer refeições e nós fazemos juntos sem eletrônico. Você começa a criar, sabe, um vínculo muito interessante. Então, como foi seu dia? Me conta como foi na escola. Normal. É normal, mas como foi o normal hoje, sabe? Tentar instigar ali a conversa do dia a dia mesmo, que a gente está perdendo isso. André, você vai falando isso, eu vou refletindo lá em casa, lá, né? Que é um hábito que nós já criamos, né? A gente não dorme, né? Mesmo os adultos, no meu quarto, por exemplo, a gente não colocou televisão, tá? A gente tirou até antigamente, há muitos anos atrás, eu vou fazer 20 anos de casado. 20 não, nesse ano passado 19 e no próximo ano 20. A gente já teve televisão dentro do quarto, mas hoje a gente não tem, tá? Então, assim, no quarto dos meus filhos também, mas isso aí eu não posso dizer que é a regra para as famílias, não. Cada um adote a postura que entender, entendeu? Exato, então, exato. Não deixe televisão. Por exemplo, a gente não dorme mais com celulares dentro do quarto. Então, nossos filhos, tem um filho de 17 e uma menina de 11 anos. Então, assim, eles também não dormem com aparelhos telefônicos dentro dos quartos. Eu mesmo que atuo nessa área, a gente já viu inúmeras tragédias, tá? Teve até uma reportagem que eu te mandei esse dia, você falou que já tinha lido, de um adolescente de 13 anos, né, que estava cometendo crimes sexuais, entre outros crimes, e dentro de casa. E muitas vezes os pais nem sabiam. Quando ficou sabendo foi quando a polícia chegou dentro de casa e estourou toda aquela situação. E você falou no seu livro, eu sei que eu falei que era a última pergunta, porque o tema é muito interessante, mas assim, só para fortalecer aqui o diálogo e acrescentar, que muitas famílias acreditam, coloquei um controle parental, né? Eu tenho uma ferramenta e tudo que o meu filho faz está protegido, né? E no livro você vem de forma bem clara. E se você pudesse dar uma rápida pincelada, aí a gente já parte já para os projetos futuros aí sobre isso. Isso é uma ilusão. Os pais que colocam controle parental e acham que os filhos estão protegidos. Esquece. As crianças são muito mais inteligentes do que nós éramos na nossa idade. Os pais que colocam controle parental no computador para ter o controle do que o filho está fazendo, e já tem 2 erros aí que precisam ser vistos com atenção. Um é, se você não tem a confiança do teu filho para falar de assunto sério, você precisa rever isso. É tão simples quanto isso. Você precisa rever o grau de confiança que teu filho tem com você. É difícil ter filho? Mas você precisa ser o porto seguro que o teu filho tem fora de casa. Isso é importantíssimo. E uma outra é, se você usa controle parental para o teu filho, para ter o controle do que o teu filho faz na internet, eu vou te dizer que com o pendrive ele burla o teu sistema de proteção. É muito simples, ele instalar o Windows num pendrive e ele liga o computador pelo pendrive. Ele faz acessar a internet por fora do teu controle. Isso qualquer tutorial do YouTube ensina a criança a fazer. Assim, é muito simples, não precisa ser muito esperta. Assim, às vezes a criança ela tem uma sagacidade que a gente não percebe. Esses dias eu brinco muito que uma vez meu filho desbloqueou o telefone da minha esposa sem saber a senha. A gente viu, mas ele tinha 5 anos. Bernardo, como que você fez isso? Pai, é muito simples. Mas você não sabe a senha da tua mãe? Não. Mas é porque eu entrei aqui no código de emergência e eu consegui descobrir qual era a senha do código de emergência. Então eu desbloqueei o telefone da minha mãe utilizando o código de emergência para que eu pudesse fazer a ligação.
A partir do momento que ele desbloqueia o código de emergência, eu consigo dar a volta aqui, ele abre para mim a interface. Ele não falou essas palavras, óbvio, mas eu entro aqui na interface do telefone e uso isso aqui como um telefone normal. Essas crianças são muito inteligentes, tá? É uma inocência nossa achar que o controle parental vai fazer filtragem. Tem que elaborar a confiança. Nós usamos aqui em casa, a gente usa aqui em casa para fazer o controle de tempo, que é o Google Family. A gente usa o Google Family no smartphone. E não tem conversa. Ele tem o limite do tempo que ele pode usar por dia e bloqueia. Tum, pronto. Ele já criou o hábito. Opa, vai bloquear. Ele nem pede mais. Ele já entendeu que o bloqueio não tem discussão. Essas coisas a gente tem que ser um pouquinho mais radical, mas é muito importante. É muito importante isso. É isso aí, André. Vamos falar aí, né? A gente já teve uma reunião prévia, conversamos bastante sobre isso. Você falou aí de muitos temas, muitos assuntos. Cada um desses temas, cada um desses assuntos poderiam gerar uma live aí e uma situação. E aí eu te coloquei para pensar, para raciocinar como que a gente pode contribuir, tá? Que a nossa intenção nessa live é contribuir com as famílias, com os profissionais do sistema de garantia de direito, né? E realmente trazer ferramentas que sejam importantes. Você chegou a pensar em algo? Como é que está aí? Eu sei que seu tempo também, você dedica um bom tempo para sua família, você dedica um tempo para o seu trabalho, mas você gosta de fazer o social. Isso é algo que está em você, pertence a você. Então, qual seria a sua proposta aqui? Para a gente sair daqui com uma proposta futura aqui para quem está assistindo a live e posteriormente vai assistir a live. Sim, exatamente. A gente começou a fazer o exercício de qual é a visão futura que a gente vê nos projetos sociais. Eu acho que uma coisa que teria uma aderência muito forte entre o meu viés da área de tecnologia e o seu do dia a dia ali, de tratar com a família, é a gente tentar fortalecer esses dois universos. Então, a gente pensou muito, e eu acho que faz muito sentido, já dando uma resposta aqui ao vivo, é avançar com o podcast. Eu acho que é uma ferramenta sensacional, que a gente consegue abordar esses temas, nem que seja uma coisa mais esporádica e mais curta, mas que a gente consiga fazer ali um bate-bola, usando aqui um termo futebolístico, né? A gente faz ali um bate-bola entre a gente, que a gente divulga e consegue trazer experiências do nosso meio para fortalecer os pais. Acho que o podcast é uma excelente experiência, eu acho que a gente deve realmente avançar com isso. Uma outra coisa que também é importante é transformar, é um sonho já que eu tento fazer algumas vezes, mas é transformar o conteúdo do livro num curso virtual, para que a pessoa tenha ali uma dinâmica para o dia a dia, para que ela, olha, eu não consigo parar aqui para ler o livro, mas eu no meu transporte público, eu consigo ver aqui o videozinho da aula sobre bullying. Opa, deixa eu gastar aqui 5, 6 minutos assistindo essa aula, isso que eu acho que é um viés também para os próximos projetos que a gente pode avançar. E ver o que a gente consegue fortalecer, né? Eu acho que a gente está muito assim, nós temos o mesmo objetivo, traçando estradas diferentes, sabe? Então acho que a gente pode construir essa ponte junto e fazer a coisa funcionar para o bem da sociedade. É isso que eu acho importante. Pois é. Então vamos sair daqui com essas duas propostas, né, do podcast. Eu também achei excelente, né, fazer uns vídeos mais curtos, até mesmo por conta do trabalho que o André já desenvolveu. Ele me falou de vários profissionais altamente capacitados que ele teve contato, que a gente pode convidá-los também para esses projetos. Da mesma forma, eu também na minha área de atuação, tanto na educação, quanto na advocacia, quanto também na questão aí do conselho tutelar, também conheci pessoas maravilhosas que são altamente capacitadas, e realmente trazer, né, esses pequenos vídeos, esses pequenos diálogos aí para essas conversas, para poder realmente trazer essas ferramentas aí para contribuir, de alguma forma fazer esse social muito importante. E a outra plataforma, né, que a gente conversou foi a questão dos cursos, né, e eu sempre disparei o hashtag, né, capacitar para zelar. Exatamente. Então, assim, quando eu fico olhando lá para trás, meu filho tem 17 anos, vai fazer 18 anos no próximo ano, e aí eu vejo alguns erros que eu cometi, muitas vezes por falta de informação. Não é porque eu era um pai ruim, ou porque eu não queria o melhor para ele, é porque eu não tinha as ferramentas corretas. Hoje a gente consegue sentar, conversar, dialogar, ter experiências novas, estar presente, né, entender também, né? Muitos pais não sabem falar o não, né, para o filho, né? Olha, não, entendeu? Só que os filhos vêm hoje, né, são muito inteligentes, como bem você falou, vão falar por quê, né? E aí essas respostas, inclusive você fala até um pouco sobre isso também, né? De trazer essas respostas realmente seja de forma mais lógica, né? Porque eles têm uma mente mais rápida,
processador deles, eu coloco Exato. assim, né? O processador deles é um pouco mais ligeiro. Exato, é verdade. Aí, André, vamos partir para as falas finais aí, seus agradecimentos. Eu desde já gostaria de te agradecer a todo mundo que assistiu. Se tiver alguém na live aí que ainda não segue o André, segue aí o André, aí ele vai falar o Instagram dele certinho. Também tem o meu Instagram, que a gente sempre está publicando algumas questões, @dfpaulosantos. E é só agradecer a todo mundo que participou da live aí e passar para o André fazer as considerações finais aí. Paulo, antes de tudo, eu quero agradecer pelo tempo dedicado, obrigado pelo tempo que você dedica ao seu trabalho, a gente sabe que é um desafio muito grande, e o que mais motiva a gente é exatamente a identificação pessoal, né? É isso que faz as coisas acontecerem, né? A motivação financeira, às vezes, não é aquilo que te motiva como o viés principal, mas é a identificação pessoal que você tem. E o projeto Web Seguro, ele vem muito disso. Então é gratificante receber um convite, como eu recebi o seu, pelo interesse que tem pela pauta, e desde já, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade de falar com teus seguidores. Aqueles que puderem me seguir, o meu Instagram é @anquintão, AN de André, e Quintão, imagina que é uma quinta-feira grande mesmo, a gente brinca muito com isso. Fiquem à vontade, pode entrar em contato comigo sempre que quiserem, pode tirar dúvidas, às vezes eu não sou tão imediato para poder responder, mas saiba que eu vou responder com certeza. Obrigado. Certinho, André. Só fazer um print aqui, tentar fazer um print aqui, nosso aqui, para a gente publicar depois aqui. Ver aqui se eu consigo aqui. Não sou muito da tecnologia igual esse povo não. A gente vai aprendendo devagarzinho aqui. Devagar. Deixa eu ver aqui. Aí, eu acho que eu consegui. Mas, André, é isso aí mesmo. Te agradeço profundamente. Tá? Agradeço aos seus seguidores também, que teve muitos seguidores seus aí que apareceram. Eu vi alguns conselheiros tutelares aqui de Brasília. Agradecer eles pela presença aí. Uma colega que sempre está na luta comigo, a Luciana também, que é dessa área mais da capacitação. Agradecer também aos conselheiros que eu vi aí e os que estão concorrendo lá em Anápolis, que eu vi muita gente de Anápolis aí prestigiando. E que Deus abençoe sua tarde, sua disponibilidade. E logo, logo, nós vamos estar aí divulgando nas nossas redes sociais esses 2 projetos aí. Tá bom? Muito obrigado, uma ótima tarde, tudo de bom para vocês. Obrigado, Paulo. A todos que vou salvar a live, viu? Vou salvar a live vai estar disponível aí. Combinado. Obrigado. Um abraço, até mais. Tchau, meu amigo. Fica bem. Fiquem todos bem.